E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou nutricionista e professor de Educação Física Diego Freitas e hoje vou falar um tema muito importante com vocês, que é sobre as principais estratégias avançadas de treinamento associadas à nutrição, tá? Então, eu vou começar aqui levantando alguns pontos teóricos que a gente precisa saber, né, antes de escolher quais estratégias dessa e quando utilizar cada uma dessas estratégias. Está relacionado à intensidade do treino, né, se é um treino mais ou menos intenso, ao volume do treino, um treino mais curto, um treino mais longo, quando vai ser o próximo estímulo, né, o tempo de recuperação que você tem, o objetivo desse indivíduo, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, dentro de uma periodização, o tipo de metabolismo que ele quer priorizar, né, que vai estar associado às adaptações que ele quer ter nesse treinamento. Bom, essas estratégias que eu vou abordar aqui, cada uma delas tem um grande volume de estudos sobre, tá? Eu vou trazer alguns aspectos principais para contextualizar, beleza? A primeira delas é o training low, né? O training low está associado a um treino de um pouco menor intensidade, né? Principalmente se você compara ao próximo, que eu vou explicar, que é o training high. Por quê? Porque você tem um aporte menor de carboidrato, então você não consegue dar tanta intensidade nesse treino. Ele acaba priorizando o metabolismo de lipídio, né? Justamente porque a nossa reserva de carboidrato é menor. Então, se a gente, no organismo, então a gente fica um período sem colocar o carboidrato para dentro, esse estoque ele tende a baixar, né? Com algumas poucas horas, um dia, enfim, pequenos períodos de corte de carboidrato, ele já abaixa, né? Então você vai para um treino, você está com um baixo aporte de carboidrato, você tende a estimular mais o metabolismo lipídico, né? E isso ajuda tanto nas adaptações do metabolismo lipídico, tanto na biogênese mitocondrial, né? Que a gente sabe que a gordura ela é metabolizada apenas na mitocôndria, diferentemente do carboidrato, que tem uma flexibilidade metabólica maior, e justamente por isso ele permite treinos de mais intensidade. É, então, esse que a gente chama de jejum, pode ser, mas assim, o jejum está mais associado quando esse corte de carboidrato é antes do treino, tá? Então, você vai para um treino, para um período de treino, onde você está um bom tempo sem se alimentar, com esse estoque de glicogênio mais baixo. Aí existem diferentes protocolos, tá? Eu não vou entrar nessas especificidades aqui. Mas basicamente você pode fazer ele antes, né? Durante. Esse durante ele faz sentido quando você fala um treino mais de uma hora e meia, 2 horas, né? Para um treino curto não faz, acaba não fazendo tanta diferença. É, e para depois, né? Depois aí vai estar relacionado àquilo que eu falei, que é de quando é o próximo treino. Se esse treino for no dia seguinte, um treino de alta intensidade de novo, é importante você acelerar essa reposição. Se não for, ou se vai ser um treino leve, ou se vai ser um treino que vai demorar um pouco mais de tempo, 3 dias de repente, você não tem aquela necessidade de aumentar a ingestão de carboidrato pós-treino, tá? E no durante é o seguinte, se você não repor para treinos muito longos, tipo 1 hora e meia, 2 horas, você vai tender a diminuir muito essa intensidade também ao longo do treino. Então, para você manter uma intensidade relativamente alta para esse treino, você precisa ir repondo, tá? Eu tenho, para essa reposição durante, eu tenho tanto um vídeo que explica a reposição durante, tá? E um vídeo que fala sobre a suplementação durante, né? Que é o treino da suplementação, porque também para fazer essa reposição você precisa estar adaptado, né? Então são dois vídeos importantes para você ver com relação a isso. Então acho que foi, né, os principais aspectos aí do training low. O training high, ele é um. Muita gente só faz training high, né? Que se alimenta bem, vai e treina, se alimenta bem, vai e treina, antes e depois, alimenta antes e depois. Não tem problema nenhum. Agora, se em algum momento, né, você chegar a um platô, quiser dar um up aí na sua evolução, aí é importante, aí pode ser importante você periodizar um pouco mais essa estratégia, né? O turning high é aquele que você vai com alto aporte de glicogênio já para o treino, faz um treino de alta intensidade e logo que termina o treino já repõe de novo, né? Ou não, às vezes você pode no training high também segurar um pouco mais, como eu vou falar no próximo tópico, mas de uma maneira geral o training high está associado a você fazer um bom aporte de carboidrato antes, se necessário durante e também depois, né? Ele está mais associado é um treino que te prepara para a performance, né? Para elevar a sua performance. O training low ele está pensando mais a longo prazo, você gerar adaptações no longo prazo, voltar a fazer o training high e depois ter a performance. O training high ele já é uma performance mais imediata, tá?
tanto para o momento, para o dia da competição, para o dia do treino mais intenso, para o dia de um simulado de prova, ou um treino muito mais longo também. Às vezes é importante você ir já em elevado aporte de carboidrato, tá? Ele está relacionado mais à intensidade, performance, de uma maneira geral. Eu treino low mais a adaptação, beleza, galera? Isso vai influenciar na fase do treinamento que eles vão ser utilizados. Logicamente, o training low ele vai estar mais associado à fase de base, né? E o training high mais associado, vai estar mais presente na próxima competição, as fases mais específicas. Você tem também o treinamento combinado, né, onde você mistura esses treinos. Por exemplo, você faz um treino, tem um que é mais conhecido, que é faz um training high à noite, segura o carboidrato, e aí ou só se alimenta no dia seguinte, ou faz um treino mais leve e depois se alimenta. Então, quer dizer, já é um treino muito específico, de muita intensidade. Eu só indico realmente para quem for atleta, ou tiver muito bem acompanhado e muito bem adaptado. Tá? Você não vai para um treino em baixa quantidade de carboidrato ou em jejum sem estar acostumado. Né? Então, quer dizer, essa adaptação é igual, eu costumo falar que é igual a adaptação na corrida. Ninguém começa correndo 10 quilômetros, a pessoa começa correndo às vezes 500 metros. Então tem muito protocolo de internet aí que eu vejo até, né? Tem que começar com 16 horas. Opa, peraí. Alguém disse que você tem que começar correndo 10 quilômetros? Não, você começa com 50 metros, se for possível, né? E aos poucos você vai aumentando. Esses protocolos nutricionais é a mesma coisa, né? Não existe isso de 10 horas para uma pessoa é uma coisa, 10 horas para outra que não está acostumada é outra coisa completamente diferente, né? É igual a carga da musculação ou a corrida. Né? Quando eu comecei a correr 5 quilômetros era um martírio, né? Eu enchia minha mochila d'água, tomava toda a água, não aguentava mais, né? Depois de um tempo que eu já estava mais adaptado ao treinamento, eu às vezes nem saía de casa para correr 5 quilômetros porque não valia a pena, né? Então quer dizer, isso muda muito. Então não existe tanto esse número fechado, né? A não ser a partir de um determinado momento que você está um pouco mais treinado, pode até ser, mas isso é muito individualizado, isso não é da maneira que as pessoas colocam, né? Então, às vezes eu indico esse training low ou o próprio jejum, até mesmo sem exercício, a pessoa primeiro ela faz sem exercício, começa com exercício bem leve, e aí sim ela vai progredindo, tá? Senão ela pode sim passar mal, se prejudicar e ter problemas mais graves. Você tem que ter muito cuidado para fazer isso. E aí, no caso, né, eu vou falar duas estratégias principais aqui. A reposição do glicogênio, né, que é quando você tem um treino combinado, quando você quer elevar esse glicogênio para a competição, né? A primeira coisa com relação ao glicogênio é aumentar no pós-exercício, né, para acelerar. É uma janela ali onde você tem a oportunidade de fazer esse aumento mais rápido. Mas é importante também você ter esse aporte diário elevado, né, ao longo do dia. Assim como um glicogênio de um carboidrato de rápida absorção, ele também acelera essa recuperação do glicogênio, principalmente no pós-exercício. E no caso específico, ou de repente uma estratégia de emagrecimento, você não queira elevar tanto esse carboidrato, você pode fazer uma troca, né, pela cafeína e combinar com a proteína, também auxilia nessa recuperação acelerada. Já com relação à síntese de proteína, né, aí é mais para a galera que quer ou recuperação muscular ou hipertrofia, né? Essa quantidade que eu coloco aí é mais voltada para hipertrofia, tá? É importante você ter um aporte, né, diário adequado, assim como a questão do carboidrato. A qualidade também é importante, né? Você pensar nos aminoácidos essenciais e na leucina dessa proteína. Então, além da quantidade, é importante a qualidade da proteína. O fracionamento ao longo do dia, um fracionamento adequado, né? Principalmente para a galera que a hipertrofia é bom não ficar períodos tão longos. E o time, né? Que você tem também aquele time de pós-exercício, que é importante uma proteína de rápida absorção, e o pré-jejum prolongado, como por exemplo o sono, que pode ser importante aí ao contrário, uma proteína de absorção mais lenta. Então tem algumas implicações práticas também, como aquilo que eu disse, né? Você tem que saber quem é esse atleta, se ele está adaptado, você não vai pegar uma estratégia dessa e passar para qualquer pessoa, isso tem que ser de uma maneira progressiva, tá? Isso é um princípio de treinamento que não tem como a gente esquecer. Essa periodização não está associada apenas à restrição, a gente pensa em periodização da nutrição, a gente pensa logo em jejum, mas não é só isso.
São os diferentes fracionamentos, diferentes balanços, as diferentes distribuições entre esses macronutrientes, as diferentes fontes, né? Enfim, são várias possibilidades. E você tem que pensar isso em associação ao treinamento. Qual é a fase do treinamento? Você tem no treinamento sempre um objetivo a curto prazo, daquele treino, daquele bloco ali, e um objetivo a longo prazo. Então, isso tudo tem que estar sempre atendido. Tá, pessoal? Então, vou deixar aqui os meus contatos. Tá? Vou pedir para você curtir, compartilhar e comentar para ajudar o canal. Tá? Tem aqui meu Instagram, meu Facebook, esse canal do YouTube. Eu tenho outro canal agora que eu falo sobre conhecimentos gerais, filosofia. Quem quiser dar uma conferida lá. Beleza, galera? Um abraço.